Olá, você sabe o que é requisito de software? Conhece os termos regras de negócio, requisito funcional e requisito não funcional? Bem, se não conhece, passará a conhecer por meio deste vídeo. Vamos lá? Primeiramente, o que é uma regra de negócio? Uma regra de negócio se refere a como uma função do sistema será executada, seguindo determinadas regras estabelecidas pela empresa. Sendo assim, ela define o comportamento de como o negócio será gerenciado, fazendo com que o sistema atenda às necessidades e exigências do cliente. Sem ela, o requisito funcional ficaria sem rumo, pois é a regra de negócio que define o que, como, quando, onde e por que será feita a função, e do que precisa para que ela seja realizada. Veja um exemplo de regra de negócio aplicada em um banco. A função, nesse caso, é conceder o limite de cheque especial de até R$ 1.500, e a regra de negócio diz que para que isso seja feito, deve-se cumprir as seguintes regras. A pessoa precisa ser cliente do banco há mais de um ano, nunca ter emitido cheque sem fundo e não constatar restrições nos sistemas de verificação de crédito. Ou seja, com a RN, acabamos de definir como deve ser feito para cumprir a função especificada. Depois de saber as regras de negócio e de ter definido a visão geral do sistema, chega a hora do levantamento de requisitos. Nesta parte, será detalhado tudo o que um sistema deve possuir, podendo ocorrer por meio de entrevistas e questionários. Esses requisitos são separados em funcionais e não funcionais. Bem, começaremos pelo requisito funcional. Requisito funcional se preocupa com a função e os serviços que o sistema deve ter para cumprir as necessidades e desejos do cliente, denotando sempre uma ação que deverá ser executada. Existem atributos que o requisito funcional precisa cumprir para ser considerado um requisito de qualidade. Falaremos aqui sobre 3 deles. O primeiro é o da unidade, que diz o seguinte: requisito funcional não deve atender a mais de uma exigência. Veja um exemplo. Se definirmos o requisito funcional como apenas incluir cliente, sendo que os clientes podem ser tanto pessoa física quanto jurídica, ele não estará cumprindo o atributo de ser unitário, porque assumirá 2 responsabilidades diferentes. Nesse caso, podemos definir como incluir cliente pessoa física e incluir cliente pessoa jurídica. O segundo é chamado de completude, e ele define que o requisito funcional deve ser completo, ou seja, nomeá-lo com pagar fatura não é específico. Para ser completo, deve ser algo como pagar fatura com cartão de crédito para cliente pessoa física. O terceiro e último que escolhemos é o atributo da não ambiguidade, pois um requisito funcional não pode propor algo que não fique claro o que é. Descrever apenas emitir relatório não quer dizer nada, e descrever emitir relatório de saldo já é melhor, mas ainda não é o ideal. O certo é definir como emitir relatório de saldo da conta corrente do cliente pessoa física. Ser não ambíguo significa que não dará margem para outras interpretações, não restando dúvidas do que se trata. Existem outros atributos que o requisito funcional precisa seguir para ser bem estabelecido. Por isso, deixaremos um link na descrição para que vocês possam conferir o resto. Também não podemos esquecer que o requisito funcional descreve uma ação. Logo, é importante que ele seja definido na forma infinitiva do verbo. Vejamos agora um exemplo. Você já utilizou a plataforma Netflix? Podemos dizer alguns requisitos funcionais do seu sistema, como pesquisar no catálogo, listar filmes e séries, sugerir filmes e séries para o usuário, possuir audiodescrição para pessoas com limitações visuais, pular abertura e muitos outros. Em relação aos requisitos não funcionais, eles são definidos como características necessárias para o desenvolvimento do software e se referem aos critérios que qualificam os requisitos funcionais. Esses critérios podem ser de qualidade para o software, ou seja, os requisitos de performance, usabilidade, confiabilidade e robustez. Ou então, os critérios podem ser quanto à qualidade para o processo de software, como os requisitos de entrega e implementação. Os requisitos não funcionais definem propriedades e restrições do sistema, como tempo, espaço, linguagem de programação, versões do compilador,
sistema de gerenciamento de banco de dados e entre outros. Uma dica importante é que os requisitos não funcionais são geralmente mensuráveis e assim devemos preferencialmente associar uma medida ou referência para cada requisito não funcional. Por exemplo, para a propriedade de velocidade, temos a métrica das transações processadas por segundo, ou o tempo de resposta ao usuário. Já em relação à confiabilidade, podemos ter a taxa de ocorrência de falhas e a probabilidade de indisponibilidade do serviço. Lembra que falamos anteriormente sobre a Netflix? Também listamos alguns exemplos de requisitos não funcionais que podem ser observados, como transmitir dados rapidamente para boa experiência de streaming, ter centro de ajuda, efetuar a seleção automática da qualidade de streaming baseado na rede, armazenar com segurança os dados cadastrais do usuário e armazenar com segurança os dados de pagamento do usuário. E então, conseguiu entender do que se trata cada conceito? Conseguiria nos dizer a diferença entre regra de negócio, requisito funcional e requisito não funcional? Caso ainda tenha dúvidas, deixe um comentário para a gente. E até a próxima!